Agora, as notas da atualidade internacional. Dias depois da votação, Joe Biden prometeu garantir uma transição de poder pacífica e ordeira com Trump, que regressa à presidência dos Estados Unidos depois de 4 anos. Nesta quarta-feira, Biden recebeu Donald Trump na Casa Branca para preparar a próxima administração Trump, na qual figuras como o empresário multimilionário Elon Musk e o ex-candidato presidencial Robert Kennedy Jr. vão chefiar departamentos importantes. Trump, que nunca reconheceu a sua derrota em 2020 e boicotou a cerimónia de tomada de posse de Joe Biden, hoje, durante o encontro, Trump disse que a política é dura, mas que o mundo hoje é agradável e agradeceu a Biden por prometer uma transição tranquila de poder. A Alemanha poderá realizar eleições antecipadas no dia 23 de fevereiro de 2025. A notícia foi avançada pela imprensa local. A decisão surge após ruptura da coligação na semana passada, na sequência do conflito interno. A chamada coligação Semáforo, composta por sociais-democratas do chanceler Olaf Scholz, os liberais do FDP e os verdes, desmoronou a 6 de novembro, depois de Olaf Scholz ter demitido o ministro das Finanças do FDP, Christian Lindner. Olaf Scholz sugeriu inicialmente a realização de uma moção de confiança para janeiro. A proposta foi rejeitada pelo líder de maioria do partido da oposição, alegando que o governo de Scholz já não era capaz de reivindicar uma maioria no Parlamento para governar efetivamente o país. Assim sendo, a moção de confiança será apresentada em dezembro e, se Scholz perder a votação, o presidente alemão Walter Steinmeier poderá dissolver o Parlamento, dando assim início ao período de 60 dias para novas eleições. Um tribunal argentino confirmou a condenação por corrupção contra a ex-presidente Cristina Kirchner há 6 anos de prisão e impedida de concorrer novamente a um cargo público. A decisão desta quarta-feira, aprovada por unanimidade entre os juízes, certificou a sentença imposta à mesma em 2022. Na ocasião, a ex-presidente, que governou o país entre 2007 e 2015, havia sido condenada a 6 anos de prisão, acusada de chefiar uma organização criminosa para desviar dinheiro do Estado durante o seu mandato. Apesar de a sentença confirmar a pena de prisão, Kirchner não será presa imediatamente, porque ainda pode recorrer ao Tribunal Supremo da Argentina. Serão os juízes da instância máxima do país que decidirão se a ex-presidente poderá ir à cadeia, o que poderia acontecer, uma vez que já não goza de imunidade por ocupar cargo de presidente e vice-presidente. As notas da atualidade internacional serão analisadas já a seguir pelo Wellington Calazans, do outro lado. Wellington, boa noite e bem-vindo a mais uma edição do Hora 10 da Noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite a você assistindo a Hora 10. É um prazer estar aqui. Boa noite, uma promessa cumprida. Wellington, eu começo exatamente contigo. Vamos para este encontro entre Joe Biden e Donald Trump na Casa Branca para prepararem assim a transferência de poder. É um encontro que foi visto por ti de que forma? Olha, primeiro, para a política norte-americana, uma conquista, né? Considerando aí, que inclusive deverá ser a sua próxima pergunta, não quero quebrar a expectativa do nosso público, mas em 2020 o Donald Trump não concordou em fazer a transição quando ele foi derrotado, até porque ele não reconheceu os resultados. Então, desta vez, um Joe Biden, que já está em fim de carreira, preferiu trazer para a política norte-americana um ar mais... uma espécie de brisa, um ar fresco, para poder tranquilizar, acalmar os ânimos. Ele prometeu isso desde que o Donald Trump sofreu aquele atentado
e que ele, inclusive, chegou a usar mesmo, durante a campanha, um boné do opositor, no caso Trump, como candidato, como um gesto de que a política não poderia ver o adversário como inimigo, que foi um ato de grandeza que nós exaltamos aqui neste espaço, naquela oportunidade. A reunião é uma tradição para facilitar a transição entre administrações e, como falei, em 2020 isso não ocorreu. Trump anunciou novos nomes para o gabinete, incluindo aí o novo diretor da CIA, que tem sido um indício de que o Donald Trump não quer mais ser surpreendido com determinadas ações, vamos falar, de fogo amigo, como usamos na expressão da política, e também entre os militares. Mas o grande destaque para esta reunião teve um negativo, que foi a próxima primeira-dama, que é a esposa do Trump, que negou o convite da primeira-dama atual e não foi à Casa Branca. No entanto, teria recebido uma carta manuscrita pela atual primeira-dama, o Donald Trump, para entregar à sua esposa. De acordo com as publicações norte-americanas, eu não consegui outras fontes para além dessas. No entanto, é um gesto deselegante da próxima primeira-dama, porque numa proposta de grandeza e de diálogo, e os norte-americanos, quando eu falo os norte-americanos, o povo norte-americano, precisa muito desse ambiente apaziguador, eu vi com bastante desprezo esta negativa ao encontro entre as duas mulheres, né, esposas, primeiras damas, a atual e a próxima. Mas o Donald Trump foi bastante simpático com Joe Biden e o ambiente predominante foi de cordialidade, ainda que as tensões políticas nos Estados Unidos da América, entre os dois partidos, sejam feridas abertas e que qualquer tipo de tensão poderá ferir com maior profundidade, causando determinadas reações inconvenientes. Então, é uma questão mesmo da política interna norte-americana celebrar este momento, a expectativa muito grande em torno do que será esse novo governo Donald Trump. Muitos têm já o conhecimento, inclusive a mídia local, das grandes dificuldades que Donald Trump irá enfrentar, tanto na esfera internacional como no ambiente interno, especialmente no interno, na questão econômica, e no internacional, muitas guerras que o Joe Biden não conseguiu contornar. E certamente os colegas, que eu saúdo aí, o Isao Agostinho que está chegando, e também o colega no estúdio, o Roberto, então eu espero que eu possa também receber alguma informação adicional deste encontro, que, na minha ótica, Dorivaldo, a grande notícia aí está no resgate de uma tradição de transição entre eleito e cessante. Certo. Wellington, é contigo que eu sigo. A Alemanha poderá mesmo melhor realizar as eleições antecipadas em fevereiro de 2025. Pelo menos estávamos aqui também a analisar isto recentemente, mas, ao que tudo indica, poderá avançar. Sim, antes eu quero fazer uma correção. Eu cumprimentei o Roberto, que não existe, mas sim o Raimundo Gonçalves, certo, colega de painel com o qual já tive o prazer de dividir algumas opiniões em outros espaços. Mas olha, Dorivaldo, respondendo a pergunta, o Olaf Scholz será o último governante que lutou contra a Rússia nessa guerra da Ucrânia a cair, né? Já que Joe Biden já perdeu as eleições para o republicano Donald Trump, como falamos há pouco. Então, um dos objetivos do Vladimir Putin está sendo consolidado, que é de mudar todos os governantes
que foram hostis à Rússia. Isso tem sido pouco falado. Inclusive, muitos tentam esconder que a principal razão para este declínio do governo de Olaf Scholz foi exatamente ele ter mergulhado de cabeça na guerra da Ucrânia, perdendo o acesso ao gás barato da Rússia através do Nord Stream e, com isso, quebrando a economia alemã, com um número gigantesco de empresas que estão sendo fechadas e, com isso, o desemprego aumentando de uma maneira exponencial. A Alemanha realizará eleições antecipadas com data marcada para 23 de fevereiro e, após o colapso do governo e a pressão da oposição conservadora. Observe que a moção de confiança, que é o chamado voto de confiança em dezembro, já é tido como uma derrota certa para a atual estrutura no poder, o que poderá levar a essa eleição antecipada de fevereiro, que já tem data, inclusive, e essa instabilidade política na Alemanha, ela decorre também de divergências entre os partidos da atual coalizão e a questão econômica, como reanimar a economia em declínio, porque não houve aí um acordo entre aquilo que era proposto entre as partes. Portanto, depois de coronavírus, que também foi um baque muito grande na economia, não só da Alemanha, mas de diversos países em todo o planeta, a competição direta com a China, a impossibilidade do atual primeiro-ministro alemão de encontrar um fio de diálogo produtivo com a China e, como falei, a guerra na Ucrânia, são muitos fatores que contribuem para essa crise na Alemanha e este voto de confiança que será enfrentado pelo Scholz em dezembro é um teste com resultado praticamente prognosticado de derrota e não estranhe se a chamada extrema-direita da Alemanha, representada pelo Partido Alternativa para a Alemanha, o AfD, ele não vier com muita força aí, inclusive com capacidade de chegar ao poder através de uma votação expressiva ou de uma composição de direita, o que será um giro de 180 graus na política alemã e da Europa como um todo. Não podemos desprezar, e agora para devolver a palavra para você, que a Alemanha é tida por todos como o motor econômico da União Europeia. E se o motor está nesse estado, você imagine como está o resto. Eu prefiro não comentar hoje, Dorival. Obrigado, Wellington. Vamos então seguir e olhar para o terceiro e último assunto desta noite, é exatamente para a Argentina que nós vamos olhar. Wellington, sigo contigo. Portanto, este assunto a dominar a atualidade à volta da Argentina, pois o Tribunal Argentino condenou a ex-presidente Cristina Kirchner a 6 anos de prisão por corrupção e a mesma fica assim impedida de exercer cargos públicos. É verdade, Dorival, né? Cristina Kirchner, que, entre outros erros, permitiu a chegada ao poder de um anarcocapitalista, que é o atual presidente, que está levando à ruína a economia argentina. Mas essa condenação ela ainda aguarda a decisão do Supremo Tribunal Argentino. Por isso, Cristina Kirchner continua em liberdade, até que essa decisão final seja tomada. Ela se defendeu não com argumentos sobre a acusação, mas com questões de gênero. Ela disse que está sendo perseguida por ser mulher. Bem, eu não acredito muito nisso. Os indícios apontados, ainda que uma prisão de 6 anos e
e a extinção, né, do nome de Cristina Kirchner da política argentina, eu considere duas decisões, né? São duas, a proibição e a prisão, muito duras, até porque não houve um benefício direto dela em relação a essa questão das estradas que foram construídas, inclusive por empresas argentinas, e que gerou empregos dentro da Argentina e benefícios diretos aos argentinos. Então, há sim aí uma perseguição política, não podemos ignorar isso, mas uma pessoa que chega à presidência da República não pode cometer determinados erros que permitam a interpretação da justiça neste nível de punição. Então, a situação na Argentina é extremamente dura para a política como um todo, com um povo completamente arrependido de ter levado ao poder o atual presidente, mas também sem perspectiva de ver o surgimento de líderes políticos capazes de retirar o país de uma crise que parece que só está começando, mas que tem prenúncios de fim do mundo para a Argentina, Dorivaldo. Certo, Wellington. E obrigado aqui também pelo auxílio com a pronúncia. Wellington, vou despedir-me também de ti. Boa noite e boa continuação. Próxima semana estaremos juntos e sábado no Conexão. Um bom programa antecipado. Muito obrigado, Dorivaldo. Um abraço para o Raimundo, também para o Issal e a você assistindo ao Hora 10. Prometo estar aqui na segunda-feira. Sábado, como disse o Dorivaldo, estarei no Conexão Angola. Até lá. Até lá.